Bom, vamos colocar aqui o povo para falar então, porque o Jailton Souza, de Santo Antônio de Jesus, está dizendo o seguinte: para mim, o grande craque do Vitória ontem foi o árbitro, que não expulsou o jogador que agrediu o Jean Lucas, que viu de perto 9 camisa 14 do Vitória, dá várias vezes no tornozelo de Everton Ribeiro, não entendi isso aqui, que amarelou Tassiano por uma comemoração e disse que deu 5 minutos, mas que na verdade foram 15. Ô, Jailton, menos, tá? Você tem razão em reclamar da arbitragem, mas espera aí. Daqui a pouco a gente toca nesse assunto, mas devagar, viu, Jailton? Salve, salve, nação tricolor, Jailton Nogueira mais uma vez por aqui no canal Bebessagem News, trazendo mais novas para vocês aqui no canal, galera. Galera, vamos para mais um corte, mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer para vocês o bate-papo que rolou lá na Rádio Sociedade da Bahia, no programa Esporte Mais. Eu que mandei uma mensagem lá na segunda-feira, logo depois do Bavi, no dia seguinte, falando, criticando a arbitragem. Deixei lá uma mensagem e Pedro Santos ele leu essa mensagem. Na verdade, eu até deixei uma palavra errada lá na hora que estava escrevendo e ele até meio que se confundiu, mas ele conseguiu ler e tirou o feedback, chamou a galera para poder esclarecer, para poder falar sobre a arbitragem e vamos ver o que foi que ele falou, qual foi o feedback que ele deu. Mais ou menos parecido com o que eu falei, porque no meu ver a arbitragem errou demais, complicou totalmente a partida. Não que tenha sido o resumo final da partida, que tenha sido só por culpa da arbitragem, porque Rogério Ceni errou demais. Rogério Ceni, eu deixei no último vídeo aí a explicação sobre, no meu ponto de vista, as falhas de Rogério Ceni. Trouxe também a matéria lá do bate-bola. Eles que criticaram demais as loucuras que Rogério Ceni fez na partida e, no meu ver, ele foi a pior partida de Rogério Ceni como comandante do Bahia. Ele que cometeu vários erros nessa partida, que culminou com a virada do nosso rival em cima da gente. A gente que tinha um jogo praticamente resolvido no placar de 2-0, ele conseguiu fazer loucuras para que o Vitória ressuscitasse na partida e virasse um jogo praticamente ganho. Mas vamos acompanhar, vamos ver o que foi que Pedro Santos falou, o que foi que a galera falou sobre a minha mensagem lá de crítica à arbitragem, que no meu ver não sei se eu acredito que é só erro não, viu? Porque a gente já viu de tudo nesse futebol. É bem capaz de ter acontecido outras coisas aí, mas vamos ver o que foi que ele falou. Mas antes disso, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho e marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente aqui no canal. Sendo isso, feito tudo isso, vamos para o vídeo, vamos ver o que foi que Pedro Santos falou. Bom, vamos colocar aqui o povo para falar então, porque o Jailton Souza, de Santo Antônio de Jesus, está dizendo o seguinte: para mim, o grande craque do Vitória ontem foi o árbitro, que não expulsou o jogador que agrediu o Jean Lucas, que viu de perto 9 camisa 14 do Vitória, dá várias vezes no tornozelo de Everton Ribeiro, não entendi isso aqui, que amarelou Tassiano por uma comemoração e disse que deu 5 minutos, mas que na verdade foram 15. Ô, Jailton, menos, tá? Você tem razão em reclamar da arbitragem, mas espera aí. Daqui a pouco a gente toca nesse assunto, mas devagar, viu, Jailton? Estamos de volta aqui com o nosso Esporte Mais e daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, outras notícias de outros esportes, colocar o povo para falar. Mas eu vou pegar essa parte aqui agora do Esporte Mais pra gente falar de arbitragem, encerrar o assunto e depois falar só de futebol. Ok. Vou dizer logo aqui, a arbitragem do Bruno Pereira Vasconcelos foi ruim. Foi ruim, tá? Não demonstrou controle emocional, não demonstrou controle disciplinar, não conseguiu controlar o jogo, tá? No início da partida, inclusive, foi conivente com chegadas mais duras e pra mim, viu, seu Tony Silva, ele errou no seguinte: demorou demais de amarelar Dudu, porque Dudu tava com a caixa de ferramenta à torta e à direita aberta pra quem viesse. Não deu um cartão amarelo pra Everton Ribeiro, num carrinho que ele dá também com os 2 pés, tá? O lance de Rodrigo Andrade, que Rodrigo Andrade bate em Jean Lucas, não é uma cotovelada, porque ele não dá cotovelada. Ele gira o braço e o braço está aberto. Vamos ser sinceros. O que pegou no rosto de Jean Lucas foi o antebraço. Ele deu amarelo para Rodrigo. Era para o VAR chamar porque aquele lance era passível de expulsão? Sim. Se ele não expulsou Rodrigo Andrade naquele lance, ele tinha que ter expulsado o Rodrigo naquele entrevero com o Caio Alexandre, porque Caio dá o carrinho, toma amarelo. E era amarelo para Rodrigo, porque o Rodrigo levanta e vai peitar ele. E aquela atitude era para amarelo. Então, ele poderia ter expulsado o Rodrigo Andrade em uma ou outra situação.
Com relação ao pênalti não dado pro Vitória, ele não dá o pênalti que Canu puxa Alejandro, e pra mim ali foi pênalti. Ele começa puxando fora, termina puxando o jogador dentro da área, e a camisa de Alejandro mostra que está sendo puxada. Ao mesmo tempo que ele não volta, ele não analisa o lance, nesse mesmo lance sai o gol do Vitória, e pênalti não tem vantagem. Então ele teria que anular o gol do Vitória caso ele desse o pênalti e marcar o pênalti. Então o que mostra que ele não deu pênalti pro Vitória. Ele deixou a vantagem. Que na opinião dele não foi pênalti. Porque o que mostra que pra ele não foi pênalti. Então ele erra. O torcedor do Vitória tem que entender isso. A gente tá falando aqui da regra. A gente tá sendo racional, tá, torcedor? Porque o torcedor deve estar dizendo assim, não tem problema, foi gol. Eu tô falando do que diz a regra. E com relação ao tempo de jogo, eu vou pedir que Marcos Valença, antes de Tony Silva, me dê aí, Valença, o que ele diz na súmula pra eu ler aqui, porque aí todo mundo consegue debater, tá? Porque a gente foi na súmula aqui, que já tá postada no site da Federação Baiana de Futebol. E com relação ao tempo de jogo, o árbitro, a Federação Baiana, demonstra um total descompromisso com a regra. Porque torcedor também é consumidor e a gente precisa saber o que foi que aconteceu no jogo. Olha o que diz ele com relação ao tempo acrescido no segundo tempo. Informo que a placa de acréscimo foi levantada aos 47 minutos do segundo tempo, decorrente à equipe de arbitragem estar gerenciando a comemoração de gol do Vitória, que ocorreu aos 45 minutos, momento em que deveria ter sido sinalizado. Com isso, foi informado às equipes que os 5 minutos de acréscimo sinalizados pela placa se deu a partir dos 47 minutos, e a partida com término aos 52 minutos do segundo tempo, tendo ainda mais 1 minuto acrescido, somando um total de 8 minutos de acréscimo, finalizando a partida aos 53 minutos do segundo tempo. Tá errado. Então, os 45 até os 47 não teve jogo, né? É isso, não faz sentido algum. Todo o tempo acrescido, ele é dado a partir dos 45 minutos. Então, Tony, o que você falou aqui já no intervalo, é que se ele quisesse contar a partir dos 45 minutos, ele teria que ter dado 7 minutos de acréscimo. Isso. E não 5. Então, pra mim, isso pode até ter mais erros que eu esteja aqui, não esteja lembrando, mas pra mim os principais erros dele foram esses nesse jogo e que de alguma maneira se interferem na partida. Porque é um cartão amarelo que não é dado, é uma expulsão que não é dado, é um cartão amarelo que só vem depois, tá? O lance do gol do Vitória que só sai nesses acréscimos todos. Então é uma arbitragem que eu já temia e que pra mim não é surpresa alguma que atrapalhou o andamento da partida. A arbitragem tem que saber que o jogo quando está acontecendo não é só para ele, para a arbitragem e não só para os atletas, não. Existe o torcedor que está no estádio, que precisa da informação, e existe também, vocês da imprensa, nós da imprensa nesse caso, que estamos lá transmitindo o jogo. Na hora que subiu a placa de 5 minutos, eu falei na transmissão muito pouco. Eu esperava em torno de 8 minutos, por aí, até 9. Pela... a mastigação que foi o jogo. A galera, substituições, né? Os jogadores, substituição, jogador chato pra caramba, querendo apitar o jogo. Jogador também atrapalha pra caramba aqui no Brasil. Mas o erro tá aí, cara. Se ele tivesse levantado a placa dos 7, não teria nenhum problema em termos de discussão de tempo. Porque ali, 7 mais 5, 12, 52. E é normal, hoje em dia, antigamente não tinha isso, mas todo árbitro, depois que dá o acréscimo, ele pede mais um. E ele sinaliza. Então foi para 53, mas o erro está aí. O cara tem que entender, a arbitragem tem que entender que o espetáculo, o futebol, naquele momento no estádio, não está sendo feito só para ela, a arbitragem, para os times. Existem outras pessoas que precisam ser informados. E quando a placa subiu, e eu falei, a equipe de esporte da Rádio Sociedade não está cega não, todo mundo viu 5. 5 mais 45 daria 50. Isso. E aí gerou toda a discussão por causa disso. Marcelo Gama, segurei rapidinho que eu já vou lhe chamar. Brenner Menezes. É claro que o torcedor do Bahia tem razão em reclamar da arbitragem, mas ele também não pode deixar de olhar para os erros de Rogério. Eu acho que os erros de Rogério foram superiores aos erros da arbitragem. Mas reclamar da arbitragem nesse aspecto não é choro, é uma constatação. É uma constatação, mas o torcedor tem que... a gente também tem que frisar, Pedro, que o torcedor não pode achar que o erro da arbitragem foi determinante no resultado. Eu acho que foi determinante no resultado foram os erros do próprio Rogério Ceni. Mas uma coisa que o Tony falou,
O próprio Bruno, o árbitro do jogo de ontem, ele deu entrevista, eu acho que a Itapuã, ao Nilson Luiz, chegou a falar que ele informou aos 2 técnicos a questão dos acréscimos. Então só vale para os técnicos a informação, não vale para a imprensa, não vale para o torcedor, não vale para mais ninguém. É tanto que no print da TV que o torcedor reclama, o torcedor do Bahia reclama aqui, ó, mais 6. Então o jogo iria até 51, mas segundo o próprio Bruno, se partiu dos 47, iria até 53, então de 45 a 47 anula essa partida, do que aconteceu do 45 ao 47. Mas como você bem falou, eu acho que o torcedor tem que lembrar que o erro maior foi do treinador e não da arbitragem. O erro maior da derrota do Bahia, da virada histórica do Vitória, veio do erro da leitura de jogo errada e equivocada que teve o Rogério Ceni. Aí galera, vocês viram aí, primeiro ele me deu aquela baixada de bola, calma aí, vamos devagar, mas depois ele concordou, ele chamou a galera para uma conversa e mostrou que o juiz errou demais, cara, errou demais, teve pontos cruciais para que pudesse ter resolvido, mudado o panorama da partida, em cima de ações dele, que ele deixou rolar e ele não aplicou a regra na partida. Dudu bateu que nem Malavé em Everton Ribeiro, cara. Não sei se foi Dudu que tava com a camisa 14, mas o cara só tava dando no tornozelo de Everton Ribeiro, pô. E o cara não chamou o cara nem pra dar uma advertência verbal. Não puniu o cara, não deu cartão amarelo, não aplicou nada durante a partida nesse volante. O cara bateu à vontade em Everton Ribeiro. E o cara, sinceramente, ele fez vista grossa. Depois, o camisa 21, o cara já entrou baixando a madeira em todo mundo, ele também fez vista grossa. Depois deu um amarelo em Tassiano porque fez gesto, meu amigo. Nem camisa tirou, amarelo é só para retirar da camisa. Ou algum gesto obsceno, o cara não fez nada demais, deu amarelo o cara. Teve o lance do segundo gol que não apareceu linha de impedimento, não apareceu nada, o cara, no meu ver, estava à frente e o VAR não chamou o cara para poder verificar se o cara estava impedido, se o atleta do Vitória estava impedido ou não, enfim, fez uma série de loucuras. Diz que levantou a placa de 5 minutos, deu quase 13 minutos de acréscimo, mas complicou demais a partida. Ainda bem que ele não deixou ninguém de fora para a segunda partida, a partida decisiva lá na Fonte Nova. Mas vamos ver quem é que vai ser a próxima arbitragem dessa final. Não tem nada perdido, galera, não tem nada já concretizado. A gente tem sim chance de chegar lá. A gente precisa fazer um resultado simples. Um resultado simples de 1-0 já é pênalti. 2-0 a gente se consagra campeão. E vamos ver o que é que acontece lá na Fonte Nova. Mas eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam dessa arbitragem na última partida, no domingo, no clássico do Bavi. E no meu ver foi desastrosa. Mas e você? Você acha que eles impactaram diretamente na partida ou foi só culpa de Rogério Ceni mesmo? Deixe seus comentários aí, galera. Valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.